16 em diante, que vai falar sobre Jesus é rejeitado pelos seus. Nós sabemos que até hoje Jesus, o nome Jesus, assim como ele é agraciado pelas pessoas hoje no mundo estão sendo alcançadas pelo poder da palavra, ele é a própria palavra. O nome Yeshua HaMashiach, no original, que é Jesus, está sendo proclamado no mundo, mas muitas pessoas não gostam de Jesus, a verdade é essa. Muitas pessoas não querem servir a esse Deus poderoso. Muitas pessoas não acreditam nele, mas ele veio. O profeta Isaías diz que pelas suas pisaduras todas as nações dessa terra foram saradas. É por isso que ninguém pode jogar na cara de Deus. Morreu uma criança ali, um acidente que está acontecendo agora no nosso país, em Minas Gerais. Quantas pessoas morreram? Cadê o Deus de vocês? As pessoas jogam a culpa para Deus, mas Deus não tem culpa de nada, querido. Ele já se doou na cruz do Calvário, justamente para ninguém jogar na cara dele. Ele doou a sua vida pelo amor para a humanidade. Tudo que acontece hoje no mundo é porque os homens infringem as leis que ele colocou da natureza. Então, se você mora num lugar onde você sabe que a chuva vai bater ali e vai te matar, por que tu mora lá? Muitas pessoas moram porque não tem para onde ir e todo ano acontece essa desgraça, infelizmente, no nosso país. E muitos rejeitam Jesus, culpam Jesus. O nome de Jesus é profanado porque pensam que isso é culpa de Deus. Não é, querido. Deus não tem culpa. Ele, as pisaduras dele já foi desde o Éden. Ele já esmagou a cabeça da serpente desde o Éden. Ele já fez a parte dele nessa humanidade. As pisaduras de Jesus já lavou os pecados de todos os profetas. Já lavou os pecados de Davi, querido. Já lavou os pecados de tudo que tu possa imaginar nessa terra. O sangue dele que jorrou, ele se entregou lá naquela cruz. Qual era o ser humano que ia pegar milhares de chicotadas na costa, soco na sua cara, pelo amor de um ser humano? Hoje em dia é difícil. Por que essa ressurreição foi a maior de todas? Porque Lázaro já estava 4 dias lá, debaixo da terra. Elias ressuscitou, Eliseu ressuscitou, mas não como Jesus. Jesus é o profeta, ele é o maior, ele é Deus. Ele faz sempre acima dos profetas, ele faz sempre acima dos sacerdotes, ele faz sempre acima de Abraão, sempre acima de Moisés, para mostrar que ele é Deus, que ele é o cara, que ele é o nome que está sobre todo nome. Mas assim como a humanidade não entende até hoje, também nos dias de Jesus era assim. Leia agora o texto comigo, Lucas 4, versículo 16 em diante. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado. Qualquer passo de Jesus é cumprimento de profecia. Ele foi para Nazaré para ser criado, ele foi para Nazaré para ali ler na sinagoga, como era costume dele todos os sábados, ele ir para a igreja e ler lá os irmãos. E para ler o rolo, o pergaminho, não era essa Bíblia que nós temos, era pergaminho. O rolo era enrolado. Então, para você estar no culto e ler o rolo sagrado, você tinha que ter um conhecimento profundo. Com a idade de 13 anos, já poderia se chegar numa sinagoga e ler o rolo, a Torá, diante das pessoas que estavam naquele culto, porque eram pessoas instruídas, pessoas conhecedoras da palavra de Deus. E Jesus veio cumprir as profecias. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado conforme o seu costume. Então era costume dele cultuar. Era costume dele estar todo sábado lá na sinagoga cultuando o Senhor. Olha, você que não gosta de vir à igreja, pega o exemplo de Jesus que gostava de culto e gostava de vir pregar a sua palavra. Entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura do texto. Versículo 17. Foi entregue o livro logo de quem? Do profeta Isaías. Ele vai ler aqui Isaías 61, versículo 1 e 2. Isso aqui é tremendo, porque é a confirmação da profecia que ele é o Messias, que ele é a palavra, que ele é o verbo, que ele é Deus.
foi entregue o livro do profeta Isaías, desenrolando o rolo, achou no lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por que está sobre ele? Porque depois que quando ele vai começar a dar início ao seu ministério, ele vai ser batizado por João Batista, para dar o exemplo para toda a humanidade, que todo crente tem que ser batizado. E depois que ele sai do batismo de João Batista, ele vai seguir em frente. Ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. E agora ele vai exercer o ministério dele. Pregar a palavra, chamar os discípulos 12 como testemunho de tudo que ele ia fazer nessa terra, na face dessa terra. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho, as boas notícias. Olha o objetivo do ministério de Jesus na primeira vinda dele nessa terra. O objetivo, o compromisso dele, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele pregou aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos aprisionados, expulsar o demônio das pessoas. Entrou na casa de publicanos, entrou na casa dos pobres, dos pecadores. Ele entrou cumprindo todas as profecias. Aleluia, Deus. Libertação dos aprisionados, recuperação da vista aos cegos, que o Tiago Lidomar falou do capítulo 9 de João. Ele cura um homem de cegueira de nascença. Isso nunca tinha acontecido na face da terra. A pessoa é cega de nascença e Jesus vai lá, abre a visão dele, porque ele é Deus. Aleluia. Isso dá maior confusão quando chega lá na camada, na elite mais alta da corte religiosa de Jerusalém, que eram os sumos sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, que o diácono já falou. Ele me enviou para proclamar a libertação aos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir liberdade aos oprimidos pelo diabo. Você lembra daquele homem lá em Gadara, quando ele visitou Gadara? Aquele homem, ele era tão possuído, era uma legião de demônio que tinha na vida dele, que ele saía quebrando tudo, até corrente ele quebrava, de tanto demônio que tinha nele, a força que ele tinha. Ele saía lá do sepulcro, lá da sepultura, saía para... As pessoas tinham medo dele. E Jesus libertou aquele homem. Expulsou todos os demônios dele. E ele queria seguir Jesus. Jesus falou: não, meu filho, tu vai ficar aqui nessa região para mostrar a minha glória na terra. Tudo que Deus faz, que Ele pregou, é verdade. Tudo que Deus faz na nossa vida, tudo que Ele te dá, ou tudo que Ele te der, que já te deu, ou vai te dar, é para a glória da vida, é para a glória do nome dEle. Quase não sai. Porque tudo que Deus me deu, 16 anos de crente que eu tenho, é tudo para a glória do nome dEle na minha vida. Não é para a glória do diabo, não. Se Deus me der uma casa, é para a glória dEle. Se Deus me der mais um filho, que eu estou querendo um filho que é Salvador. Salvador é muito mole, meu irmão. Bora orar para Salvador. Eu quero um menino lá em casa. Eu sou igual Jacó, eu quero um filho da velhice. Eu tenho 54 anos, Salvador tem 46. Nós precisamos de um bacurizinho para alegrar aquela casa. Eita glória. Às vezes ela fica me perturbando. Menina, eu preciso de um filho, varão. Não para de me perturbar, tu precisa perturbar o bacuri, vai se culpar com o bacurizinho. É que às vezes a mulher, ela pensa para cima do cara, é a falta de um filhinho. Você sabia disso? Ela é nova, minha mulher, bonitona aí. É verdade? Então, queridos, tudo tem que ser para a glória do nome do Senhor. E se Ele não dá também, é para a glória do nome dEle. Aleluia. Eu te pergunto, tudo que Deus faz na tua vida é para a glória dEle? Porque se for para a glória dEle, meu irmão, tu é muito abençoado. Tu é muito abençoado. Não tem que ser para a nossa glória. É para a glória do nome do Senhor. Vamos seguir. No versículo 19: e promulgar a época da graça do Senhor, que é começar os reinos do céu, que é começar as boas notícias a todas as províncias da Judeia, da Galileia, de Samaria, ia começar a pregação da palavra de Deus. E Jesus foi o profeta levantado para começar a igreja, querido.
Em seguida, enrolou novamente o livro e devolveu ao assistente e sentou-se. E na sinagoga todos estavam com o olho fixo em sua pessoa. Porque Jesus era muito inteligente e nunca tinha frequentado uma faculdade de Gamaliel. A faculdade de Gamaliel só eram os maiores doutores da lei que faziam parte lá. E Jesus lá da Galileia, meu irmão, lá não tinha faculdade, querido. Lá em Nazaré, quando a gente vai estudar, ali não morava nem 300 pessoas naquela aldeia. Aí Jesus entra na sinagoga, Jesus começa a fazer maravilhas, o nome dele começa a se espalhar. As pessoas ficam impactadas porque nunca viram uma pessoa pregar como Jesus. Aleluia. Fazer o que Jesus fez, está fazendo. Então, versículo 21, ele começou a pregar-lhe. Olha que Jesus vai falar, querido. Se ele não fosse o Messias, irmã Raquel, ele jamais poderia falar isso aqui. Se ele não fosse o ungido de Deus, se ele não fosse o Filho de Deus, se ele não fosse o verdadeiro Machia, jamais ele poderia falar isso aqui que ele vai falar. Versículo 21, então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabar de ouvir. O quê? Porque tinha gente ali só fiscalizando ele. Versículo 22, e todos clamaram maravilhas sobre ele, estavam admirados com palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas questionavam entre si: não é este o filho de José, o carpinteiro? Como é que pode o filho de José, o carpinteiro, dizer que hoje essa profecia está se cumprindo aqui? A mesma coisa acontece hoje. Será que esse Jesus é mesmo verdadeiro? Será que ele mesmo existe? Sabe o que eu te disse? Então faz prova com ele, meu irmão. Faz prova com ele. Se tu não crê, que tu vai ver se ele não vai abrir os teus olhos. Aleluia. Tu vai ver se ele não vai te dar a resposta, porque ninguém fica sem resposta quando abre o coração para Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo 23, no entanto Jesus lhes replicou: com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. 24, e continuou a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Mas Jesus não queria aquilo. Jesus queria que as pessoas crescem nele, que elas recebessem aquele momento, porque foi um momento especial, querido. Tudo na Bíblia com Jesus é momentos especiais, porque ele ia passar só 3 anos e meio nessa terra e ia subir ao céu. Então cada segundo, cada momento com Deus, as pessoas tinham que glorificar, não criticar, procurar ter feito alguma coisa, que Deus não se agrada disso. Versículo 24, e continua a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é recebido em sua própria terra. Olha o que ele vai dizer no versículo, agora ele vai jogar as profecias dos profetas. Versículo 25, no tempo de Elias, posso lhe afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda aquela terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão uma crente lá em Sarepta, na região de Sidom, hoje atual Líbano. No momento mais difícil do ministério de Elias, Jesus mandou ele para a casa de uma ímpia, não mandou para a casa do crente. Jesus é impressionante, ele manda lá para Sidom, lá no Líbano, no norte de Jerusalém, lá em cima, hoje atual Líbano. E ela guardou o profeta Elias, e Elias abençoou a vida dela, e o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus, glória. Você está entendendo que Jesus faz tudo diferente do que as pessoas vão imaginar que ele faça no tempo dele? E hoje é a mesma coisa.
Ele vai ampliar ainda mais no 27. Assim também no tempo do profeta Eliseu, os 2 profetas que ressuscitaram também. Ele está citando aqui só a potência do mundo evangélico e da Bíblia. Assim também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, levando até o topo da colina, sobre a qual cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Todavia, Jesus passou por entre eles e seguiu seu caminho para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Que não há barreiras. E nunca haverá barreiras para que os propósitos do Senhor venham a ser cumpridos na minha vida e na tua vida. Porque Jesus nos dá esse grande exemplo aqui. Aleluia. Que exemplo, pastor? De seguir em frente. Que exemplo, Senhor? Que exemplo, pastor? De seguir na jornada e não olhar para trás. Para quê, pastor? Para a glória do nome dele. A palavra hoje aqui é essa: para a glória do nome do Senhor. Jesus ressuscitou Lázaro para quê? Para a glória do nome dele naquele lugar. Esse milagre foi tão poderoso que quando as pessoas olhavam para Lázaro, elas se convertiam ao Senhor. E os críticos queriam matar também a Lázaro. Não queriam barrar o ministério, não queriam que crescesse o ministério de Jesus. É a mesma coisa hoje. Só que, levante a tua mão, levanta a mão de vocês. Só que ninguém vai nos parar. Só que ninguém vai nos barrar, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Bate palma para Jesus. Agora nós vamos ceiar na presença do Senhor. Chamar o nosso pastor Fred, nosso diácono Julinho Domar, para se posicionarem. E os nossos irmãos que vão se batizar hoje sejam bem-vindos pela primeira vez ceiar nessa noite. Sejam bem-vindos à primeira Santa Ceia do Senhor. Aqui quem vai hoje ceiar vai estar o nosso irmão Alessandro, nosso profeta Nicolas Ferreira e também o nosso profeta João. Meu Deus do céu, só profeta, né? Oi, a Esther vai ser a próxima ceia, ela é a Juju, se Deus quiser, amém? Vamos orar nesse momento, feche teus olhos. Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos, meu Pai, por esse momento tão especial. A tua palavra diz, Senhor, no livro de Coríntios, que nós temos nesse momento que nos examinar nós mesmos, fazer uma reflexão de tudo que passamos nesses dias. A Santa Ceia, queridos irmãos, é para perdão de pecados. Se você errou com o Senhor, machucou alguém, está triste, limpa teu coração nessa noite. Pede para Jesus te limpar a tua mente, o teu corpo, o teu espírito, para que poder cercar a mesa do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, aqui está a tua igreja nessa noite que vai compartilhar esse momento tão especial que é em memória de ti, para a glória do teu santo nome. Então venha receber, meu Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso perdão nessa noite, para a honra e para a glória do teu santo nome. Enquanto comiam, a Bíblia diz aqui em Mateus 26, enquanto comiam na grande Santa Ceia com Jesus, na última Santa Ceia, antes dele partir para a cruz do Calvário, Jesus pegou um pão e deu graças, quebrou e o deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isso é o meu corpo. Podeis servir o pão aos nossos irmãos. Olha, a irmã Raquel fez um negócio especial aí para os irmãos cearem um pão aí todo especial. Glória a Deus, Jesus. Ficou bacana, viu, irmã Raquel? Assim, viu? Toda a Santa Ceia vai ser assim.
muito especial esse pãozinho. Senhor, abençoa a vida da tua serva, glorificando o nome do Senhor. Tudo que a gente faz para Deus de coração, Deus retribui em todas as sortes de bênção para a nossa vida. Tudo volta em bem para a nossa vida. Glorificado é o teu nome, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, meu Pai, nessa noite tão especial. A Santa Ceia, Senhor, é um momento tão sublime, tão especial na nossa vida. Porque, Senhor, marca a nova aliança, marca tudo que tu fizeste. E tu cumpriste, Senhor, tu cumpriste tudo aquilo, Senhor, que tu prometeu nas Sagradas Escrituras. E nós estamos aqui, Senhor, te adorando. Nós estamos aqui nessa noite glorificando o teu nome, porque tu és fiel. Todos estão com pãozinho. Nossa coroa. Olha aí, que coisa maravilhosa. Que coisa poderosa. Nosso irmãozinho vai ser ao Senhor. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Todos pegaram o pãozinho. Levantem a mão de vocês. Quem está com o pãozinho nessa noite, que vai ceiar na presença de Deus. Podeis comer o pão glorificando o nome do Senhor. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós. Pois isto é o meu sangue da aliança derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. E vos afirmo que de agora em diante nada mais tomarei deste fruto da videira, até aquele grande dia em que beberei vinho novo convosco no reino de meu Pai. Essa profecia é muito forte. Jesus aqui está segurando para a sua igreja eleita, que vai chegar um dia que eu e você vai ceiar com Ele no novo céu e na nova terra. Nesse dia, quando se cumprir essa profecia, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tribulação, não haverá mais sofrimento, porque estaremos para sempre com o Senhor. Essa é uma profecia muito linda, porque é o próprio Messias que afirma para toda a humanidade. É muito forte essa profecia. E vos afirmo que de agora em diante não tomarei deste fruto da videira, porque ele vai para a cruz do Calvário, vai morrer e vai ressuscitar, até aquele dia em que beberei vinho novo convosco no reino de meu Pai. E assim, após terem cantado o hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras, aonde vai acontecer e se cumprir todas as profecias ao seu respeito. O diácono Lindomar falou uma grande verdade: ninguém matou Jesus, ninguém pode matar Deus. Os romanos queriam matar ele, os judeus queriam matar ele, mas tudo era pano de fundo para que as profecias se cumprissem a seu respeito. Porque ele veio honrar Elias, as profecias de Elias. Ele veio honrar as profecias do profeta Isaías, a de Jeremias, os salmos de Davi. Tudo ele veio cumprir. Todos pegaram um copinho. Vamos cear ao Senhor. Vai lá, João, pela primeira vez. Nicolas e Alessandra que está aqui nessa noite. Podeis cear na presença de Deus. Toma devagar, não é só de uma vez. João, devagarinho, João, saboreando o vinho. Tu já pensou tu bebesse com Jesus no reino do céu? Meu Deus do céu, Jesus, volta logo para me beber contigo.
Oh Jesus, volta logo, Senhor. Maranata, Senhor Jesus. Eu me beber contigo, que eu quero conhecer os profetas. Eu quero fazer pergunta para o apóstolo Paulo, perguntas que a gente não tem. Eu quero conversar com Abraão, querido. Abraão, por que tu vacilaste na fé, rapaz? Por que, Abraão, tu não esperaste em Jesus, em Deus, Abraão? Por que tu passou na frente? Por que tu fosse se deitar com o H, Abraão? E onde está o problema no Oriente Médio? Por isso que o Oriente Médio está em guerra, por causa da atitude errada de Abraão. Aleluia, Deus. Deixa eu falar. Glória a Jesus. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Isso é a igreja, querido. Mesmo hoje do Isso é a igreja. Não tem coisa mais poderosa e maravilhosa que isso. Nós estamos aqui ceando ao Senhor, tomando esse vinho gostoso. É gostoso esse vinho, pastor. Gostei dele. Esse é gostoso, pastor. O Senhor comprou também. Muito obrigado. Aleluia, Eita, vinho gostoso, Jesus. Se alegra, meu irmão, na presença do Senhor nessa noite. Se alegra porque você está no melhor lugar. Se alegra porque você está na casa de Deus. Vamos ficar